Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer um pouco melhor a águia pesqueira e, concretamente, vamos aprender o que é, como se identifica e onde pode ser vista. A águia pesqueira é uma ave de rapina pertencente à ordem dos Accipitriformes e dentro desta ordem pertence à família Pandionidae. Esta família compreende uma única espécie, o que significa que a águia pesqueira é o único membro desta família Pandionidae. Em termos de dimensões, o comprimento desta ave, medido desde a ponta do bico à ponta da cauda, oscila entre os 52 e os 60 cm. É, portanto, uma ave de rapina de grande dimensão. Quanto à envergadura, que corresponde à dimensão entre as extremidades das asas quando estão abertas, ou seja, quando a ave está em voo, a envergadura é de 1,52 m até 1,67 m. Esta ave vive geralmente perto de água, seja lagos, estuários, rios ou até mar aberto, uma vez que se alimenta quase exclusivamente de peixe. Em termos de local de nidificação, os locais escolhidos são geralmente árvores ou então escarpas rochosas. Localmente, a espécie também nidifica em plataformas ninho que são colocadas com vista a estimular a nidificação. Vamos agora ver como se identifica a águia pesqueira. E começamos pela identificação quando a ave está pousada. As principais características são as seguintes. A cabeça, que é predominantemente branca, mas com uma risca escura que atravessa o olho em jeito de máscara e se prolonga até à parte posterior da face. O resto da cabeça é então branca e por vezes as penas estão levantadas dando o aspecto de uma pequena polpa, como a que se vê nesta imagem. As partes inferiores são completamente brancas, portanto, tanto o peito como o ventre são de um tom muito claro que se vê a grande distância. Isto contrasta com as partes superiores que são escuras, normalmente de um tom cinzento escuro ou acastanhado. Portanto, há um contraste forte entre as partes inferiores brancas e as partes superiores que são escuras, como se vê nesta imagem. Quando a águia pesqueira está a voar, também existem algumas características identificativas. Mais uma vez, a cabeça predominantemente branca, tal como as partes inferiores, particularmente o ventre. Ressalve-se então a tal risca preta na cabeça a que já foi feita referência. As asas são predominantemente acinzentadas por baixo, têm este aspecto acinzentado ao longe, embora isto resulte de uma combinação de preto e branco com umas marcas de pequena dimensão, mas saltam à vista as marcas carpais, por vezes designadas punhos escuros. Portanto, os punhos escuros, que são na articulação da asa, são uma das características que ajudam a identificar a águia pesqueira. Finalmente, a cauda, que é predominantemente quadrada, contrasta com a situação de outras aves de rapina que têm a cauda bifurcada ou arredondada. Nesta imagem vemos a cauda um pouco aberta e, portanto, ela pode parecer arredondada, mas na verdade, quando a cauda está fechada, ela é quadrada, o que significa que todas as penas da cauda têm o mesmo comprimento. Vamos agora falar da distribuição e começamos por ver a distribuição a nível mundial. A águia pesqueira é uma das espécies de aves com uma distribuição mais cosmopolita e, na verdade, são poucos os países do mundo em que a águia pesqueira não ocorre regularmente durante pelo menos uma parte do ano. Neste mapa podemos ver diferentes cores que correspondem a diferentes épocas do ano em que a águia pesqueira está presente. Assim, as zonas marcadas a amarelo, que apanham a maior parte da Ásia, nomeadamente da metade norte da Ásia e a parte central, e também uma grande parte da Europa e ainda a América do Norte, a parte amarela corresponde
às regiões em que a águia pesqueira está presente durante a época de nidificação. As zonas a verde, que compreendem partes da América Central, certos locais do Mediterrâneo e do Médio Oriente, o Japão, partes do Extremo Oriente e uma grande parte da chamada Australásia, as zonas a verde são aquelas em que a águia pesqueira está presente durante todo o ano. Finalmente, as zonas a azul assinalam as regiões em que a águia pesqueira ocorre apenas como invernante, ou seja, como não reprodutora. Vemos assim que em todos os continentes há presença da águia pesqueira durante uma parte do ano. No caso das áreas de invernada, estamos a falar do subcontinente indiano, da maior parte do continente africano e de uma grande parte da América Latina. Vamos ver mais em detalhe a situação na Europa. Vemos agora que na Europa há uma região de nidificação a norte, que apanha o extremo norte do Reino Unido, os países do norte da Europa, da chamada Fino-Escandinávia, uma parte da Europa Central e de Leste e depois uma vasta mancha que se estende pela Rússia em direção à Ásia. Em contraste, no sul da Europa, e nomeadamente na orla do Mediterrâneo, vemos um traço azul que corresponde à região de invernada. Mas vamos ver mais em detalhe o que se passa nesta região do sul da Europa, que é a que nos diz mais diretamente respeito. Vemos aqui um conjunto de manchas, umas azuis e outras verdes. E as manchas verdes correspondem aos locais onde existe ou existiu até recentemente uma população nidificante. Temos em primeiro lugar uma mancha verde naquela ilha, que é a Córcega, onde está agora um círculo assinalado. Há uma pequena população de águias pesqueiras na Córcega. Depois, um segundo círculo neste arquipélago, que são as Ilhas Baleares. E, finalmente, um terceiro círculo com mais uma mancha verde na costa sudoeste de Portugal, que é o local onde até há pouco tempo existiu uma pequena população de águias pesqueiras nidificantes que infelizmente se encontra hoje extinta. O resto das zonas, nomeadamente em Portugal, correspondem a locais de invernada e por isso estão assinalados a azul. Vamos agora ver a dimensão relativa das populações existentes nas várias regiões. Vemos novamente aqui o mapa com a distribuição europeia e no lado esquerdo do slide podemos ver um quadro com a dimensão das populações nidificantes de cada um dos países. Podemos verificar que a Suécia, a Rússia e a Finlândia são os três países com uma população de maior dimensão, com um ou vários milhares de casais. Seguem-se a Noruega, a Alemanha e o Reino Unido, com algumas centenas de casais cada. Os restantes países têm populações de menor dimensão. E no caso concreto dos países do sul da Europa e da orla do Mediterrâneo, as populações são muitíssimo mais pequenas. Por exemplo, no caso da França, cuja população está, como vimos, na ilha da Córcega, estamos a falar de poucas dezenas de casais, e o mesmo se aplica à população das Ilhas Baleares. Assim, a principal zona de nidificação da águia pesqueira é aquela que se encontra assinalada, isto a nível europeu, compreendendo então a Suécia, a Finlândia e a parte europeia da Rússia. No seu conjunto, estes três países têm cerca de entre 6.000 e 9.000 casais, o que corresponde a cerca de 80% da população europeia. É, portanto, nesta zona a norte, na parte norte do continente europeu, que se encontra a grande maioria da população nidificante de águia pesqueira. Vamos agora ver a situação em Portugal. Em termos de estatuto de ameaça, a águia pesqueira é considerada extinta como nidificante. Com efeito, a espécie nidificou ao longo de todo o século XX, mas nos anos 80 do século XX já só havia 2 casais nidificantes. Embora anteriormente houvesse mais, a população veio a sofrer uma grande redução e nos anos 80 já só havia 2 casais, nos anos 90 já só havia um casal e a fêmea do último casal morreu em 1997. Daí para a frente ainda foram vistas aves isoladas em torno da zona de nidificação, mas
não voltou a haver nidificação regular e atualmente a águia pesqueira é considerada extinta. Como foi referido, ela nidificou no passado ao longo do litoral centro e sul, mas a população atual é de 0 casais nidificantes. No entanto, é importante referir que a águia pesqueira não ocorre em Portugal apenas como nidificante. Ocorre também como migradora de passagem e invernante. Isto porque muitas das aves que nidificam no norte da Europa, nomeadamente na Suécia, na Finlândia e na Rússia, passam por Portugal durante as suas migrações a caminho de África e algumas dessas aves inclusivamente invernam no nosso país. Assim, a espécie, apesar de já não nidificar em Portugal, pode ser considerada regular fora da época de nidificação. Não existem contagens precisas, mas estima-se que algumas dezenas de indivíduos apareçam no país todos os anos, quer de passagem, quer como invernantes. A distribuição destas aves não nidificantes é em torno das zonas úmidas, como já foi dito, a águia pesqueira vive quase sempre perto de água e assim as observações são geralmente em zonas úmidas, quer junto à costa, nomeadamente estuários e lagoas costeiras, quer no interior, ao longo do curso de grandes rios ou em grandes albufeiras. Vemos agora um mapa de Portugal e neste mapa assinalamos com este círculo vermelho a região onde a águia pesqueira sobreviveu até ao final do século XX. É nesta zona, na chamada costa sudoeste, que se encontravam os dois últimos casais. Portanto, o círculo vermelho, ou oval vermelha, melhor dizendo, assinala a antiga zona de reprodução na costa sudoeste. Num passado mais remoto, a espécie terá também nidificado noutros locais da costa mais para norte, nomeadamente na costa da Extremadura e possivelmente da beira litoral. Entretanto, desde 2011 tem vindo a ter lugar um projeto que visa a reintrodução da águia pesqueira como nidificante no nosso país. Este projeto tem vindo a desenrolar-se na Albufeira de Alqueva, que se situa no interior alentejano. Temos ali aquele oval verde, e este oval verde assinala então o local onde tem estado a decorrer o programa de reintrodução da águia pesqueira em Portugal. No âmbito deste programa foram libertados juvenis que foram trazidos da Finlândia para o efeito. Esses juvenis foram libertados em 2011 e depois, no ano seguinte, em 2012, foi libertado um novo conjunto de juvenis. A expectativa é que estes juvenis, que entretanto deverão ter migrado para a África, regressem num dos próximos anos e comecem a nidificar então na Albufeira de Alqueva. Isto é a distribuição da águia pesqueira durante a época de nidificação. No inverno, como já foi referido, as águias pesqueiras podem aparecer em qualquer zona úmida de média ou grande dimensão, nomeadamente ao longo de todo o litoral e pontualmente também no interior.